Então, meu ilustre, tudo bem? Olha, quero pedir mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, comente o conteúdo aqui abordado e dê o seu like. Isso é muito importante para que a plataforma reconheça esse canal como sendo de relevância e promova, né, os conteúdos aqui produzidos. Eu conto com você para isso. Aqui passando rapidinho só para comentar o porquê que o ex-presidiário e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, odeia e inveja tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos pontuar algumas questões. Primeiro, o ex-presidiário, ele fundou um partido político, o PT, que denominou de Partido dos Trabalhadores, no ano de 1980. E apenas 22 anos depois, ou seja, no ano de 2002, ele conseguiu se eleger presidente da República por esse partido. O ex-presidiário foi candidato à presidência em 89, perdeu, em 94 perdeu, em 98 perdeu 3 eleições consecutivas e na quarta disputa foi eleito e depois foi reeleito, utilizando-se inclusive da grande mídia e da máquina administrativa e das propinas, né? E do acúmulo de recursos que fez sempre para se manter no poder. Então ele inveja Bolsonaro porque Bolsonaro não fundou nenhum partido político, era um ilustre desconhecido do cenário político nacional, mas muito bem conhecido dentro da Câmara Federal como um deputado atuante, combativo, honesto e incisivo nas suas colocações. Então o ex-presidiário inveja e tem ódio. Como que eu fundei um partido político, participei da Assembleia Constituinte, coloquei meu nome para disputar 5 eleições, só fui eleito 2 décadas depois de fundar esse partido. Esse cara chegou agora do nada, sem tempo de televisão, sem conchavo com os partidos tradicionais, sem conchavo com o grande empresariado. Esse cara foi eleito com 50 milhões, 57 milhões de votos, vencendo o meu partido e o poste do meu candidato no segundo turno. Então ele tem inveja disso, ele acha que Bolsonaro não mereceria ter esse reconhecimento porque não tem uma trajetória política como a dele. Outro ponto que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva inveja e tem ódio de Bolsonaro é porque, embora ele tenha exercido 2 mandatos consecutivos de presidente da República, ao sair de lá, ele acumulou um número muito grande de processos por formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É evidentemente que ele está solto pela benevolência ideológica do STF, a Suprema Corte. Só que Bolsonaro, ao longo da sua vida parlamentar de 27 anos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nunca respondeu a nenhum processo criminal, nem enquanto pessoa comum, cidadão comum, nem como parlamentar, político em exercício de mandato. Então, o ex-presidente saiu, acumulou mais de 7 processos por formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e ele tem inveja e ódio porque Bolsonaro tem essa popularidade toda e nunca foi processado por crime algum, nunca foi nem preso no quartel. Por falar de ser preso, também o Bolsonaro é invejado pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Bolsonaro nunca foi preso na vida dele, como dissemos, nem mesmo no quartel. Já o ex-presidiário e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso lá no período que ele chama de ditadura militar. Eu chamo de período militar, período em que o Brasil foi governado por militares. Mas ele chama de ditadura. Pois é, foi preso na ditadura, né, por ser arruaceiro, assaltante de banco, né, terrorista, e foi preso no que ele chama de democracia, que depois do período militar eles chamam de redemocratização, né? Então o cara foi preso na ditadura, foi preso na democracia. E Bolsonaro nunca foi preso em momento nenhum da história política do Brasil, ou seja, é decente, e ele tem raiva, Lula tem inveja disso, porra, esse cara nunca foi preso, meu irmão. Outro ponto que o ex-presidiário
inveja o presidente Bolsonaro, que o ex-presidiário sempre foi um vagabundo, né? Sempre foi um vagabundo, né? É evidente que nasceu de família humilde, família pobre, lá no interior do Pernambuco, chegou a São Paulo, foi trabalhar como torneiro mecânico, mas ele viu que ele não gostava daquilo não. Negócio de trabalhar não é comigo não, cortou o próprio dedo lá numa das máquinas do chão da fábrica, e aí pronto. Se aposentou, já ficou encostado, ganhava o dinheiro sem trabalhar, e a vida toda dele foi essa aí. Ele mesmo já disse uma vez que sempre teve preguiça de ler. Como é que o cara vai se instruir tendo preguiça de ler? Então foi sempre um vagabundo. E Bolsonaro sempre trabalhou. Inclusive Bolsonaro não entrou nas Forças Armadas por indicação, né, por ninguém ser benevolente com ele. Ele entrou por meritocracia, por mérito próprio. Prestou o concurso para a Academia das Agulhas Negras e aí foi aprovado, né, e conseguiu entrar nas Forças Armadas. Já o ex-presidiário, quando foi eleito presidente, ostentou a diplomação de presidente e falou: o primeiro diploma que eu tenho na minha vida é o diploma de presidente da República, falando isso com orgulho danado. Você não teve diploma antes na sua vida porque você não quis estudar, preguiçoso, vagabundo. Então ele tem inveja de Bolsonaro por esse aspecto também. Bolsonaro sempre foi trabalhador e alcançou as posições que ele alcançou por meritocracia, por mérito próprio. Outro ponto que o ex-presidiário inveja o presidente Bolsonaro é que o ex-presidiário Lula, ele foi tendo uma progressão de aceitação dentro da sociedade brasileira, mas ele conseguiu popularidade dentro do seu governo, dos seus dois governos, né, de 2003 a 2010, pagando altos valores de promoção pessoal à grande mídia brasileira. Mais de 6 bilhões de reais foram pagos apenas à Rede Globo de televisão, mais de 6 bilhões de reais. Só que não era dinheiro do bolso desse ex-presidiário, era dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro público, né? E outras emissoras também, outros veículos de comunicação, não apenas a rede de televisão aberta. Então ele gastou muito dinheiro para se autopromover como o presidente dos pobres, que criou o Bolsa Família, que isso e que aquilo. Já Bolsonaro, ao contrário, tirou, né, essa mamata da grande imprensa, da grande mídia, ou seja, só está repassando para as emissoras e outros veículos de comunicação aquilo que é devido dentro da legislação que permite a promoção de determinadas ações do governo. Então, Bolsonaro, ao contrário do ex-presidiário, não gasta dinheiro com a grande imprensa. A grande imprensa, ao invés de promovê-lo, bate nele paulatinamente, todo dia, e, no entanto, o cara tem muito mais popularidade do que o ex-presidiário, pagando bilhões à grande imprensa. Ou seja, Bolsonaro não paga nada, é achacado pela grande imprensa e tem uma popularidade maior do que o ex-presidiário. Isso deixa o ex-presidiário doido de raiva, de ódio, de inveja do presidente Bolsonaro. Outro ponto que o ex-presidiário tem inveja do ex-presidente Bolsonaro, e o odeia por isso, é que mesmo ele tem sido solto pelo Supremo Tribunal Federal, pelos seus amiguinhos lá da Suprema Corte, ele está solto, mas não está livre, né? Não está livre da pressão popular, né? Da revolta popular, pelo que ele fez com o país, saqueou os cofres públicos da nação, deixou o país numa bancarrota. Então, está solto, mas não está livre. Ele não tem coragem de ir às ruas. Não vai de jeito nenhum. Já o presidente Bolsonaro, todos os dias, aí a gente menos espera, aparece aí nas redes sociais: o presidente Bolsonaro foi ovacionado, uma multidão o recepcionou no aeroporto da cidade de tal, no interior do estado tal. Isso é comum, é muito comum. É um ponto que nós comentamos em outro vídeo, né? Bolsonaro não é aquele político que aparece de 4 em 4 anos. Ele está todos os dias no contato com o povo. Então, enquanto o ex-presidiário não tem liberdade, né? Ele está solto, mas ele não tem liberdade para ir às ruas, o presidente Bolsonaro vai e é aclamado pelo povo, né?
E aí não adianta nem esse ex-presidiário vir com a conversinha de que não vai às ruas para não aglomerar e tal, pandemia. Ele está se apegando a essa desculpa, mas ele não vai porque ele tem medo mesmo, né? Se for fazer campanha no ano que vem, vai ter que fazer campanha virtual, porque não tem coragem de contactar o povo. E por fim, meu ilustre, só para concluir, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, mas sempre, né, eterno ladrão do dinheiro do povo brasileiro, ele inveja e tem ódio do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ele sabe o seguinte, que mesmo o STF lhe dando essa soltura, não liberdade, lhe devolvendo os direitos políticos para disputar uma eleição no ano que vem, a única coisa que falta o STF e o Tribunal Superior Eleitoral dar também de presente para esse marginal é a fraude nas eleições do ano que vem. Tudo muito bem planejado. Primeiro, o liberta. Segundo, lhe devolve os direitos políticos. E terceiro, garante para esse marginal de que se ele for o candidato contra o presidente Bolsonaro, a fraude vai acontecer. Mesmo porque quem presidirá o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é o famoso Xandão do PCC, né? O ministro da Suprema Corte que vai presidir as eleições do ano que vem. É um marginal também. Então, o ex-presidiário tem inveja de Bolsonaro porque ele sabe que se não houver fraude nas eleições, Bolsonaro ganha em primeiro turno com mais de 60 milhões de votos dos brasileiros. Ele sabe disso, os ministros do STF sabem disso, e é por isso que ficam inventando pesquisas, já dando percentuais exorbitantes para esse marginal, ganhando no primeiro e no segundo turno, porque e acontecendo a fraude, já está justificada a vitória desse marginal. Mas o presidente já falou, se não houver voto auditável, não haverá eleição. Ele tem inveja de Bolsonaro, porque ele sabe que se não houver fraude nas eleições do ano que vem, Bolsonaro tem mais de 60 milhões de votos dos brasileiros e é eleito no primeiro turno. Um abraço a todos vocês.